Ok, então, boa tarde mais uma vez, pessoal. Obrigado pela presença de vocês e gratidão também a quem estiver ouvindo a gravação. E hoje nós temos, então, a parte complementar, que faz parte da sessão que a gente viu na aula anterior, que era a sessão 5 do capítulo 2, a função do trabalhador de milagres, e dentro dessa função do trabalhador de milagres, Jesus nos apresenta hoje 8 princípios especiais dos trabalhadores de milagres. Nós temos no início do curso 50 princípios dos milagres, e hoje, então, nós temos 50 princípios, nós temos no início do livro. Hoje ele apresenta, então, 8 características, ou 8 princípios, 8 normas ou fundamentos, nos quais aquele que trabalha em milagres se palpeia em cima deles. Então, por isso que princípios especiais dos trabalhadores de milagres. E antes de iniciarmos, então, eu vou convidar a vocês a nós nos unirmos no nosso propósito, como sempre temos feito, de entrega da nossa mentalidade para o Espírito Santo. E para isso nós buscamos aquietar nossa mente superficial, nossos barulhos. Podemos até usar uma respiração mais pausada, permitindo que todas as tagarelices, todas as agitações do dia se afastem, fiquem longe, cada vez mais longe, e trazemos para junto de nós agora a nossa decisão de entregarmos a nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, para que ele conduza esse estudo e nos traga o entendimento, que por sua vez traz a liberação de todo aprisionamento da mente. E assim colocar a meta de que o Espírito Santo seja nosso condutor. Nós estamos prontos, então, para vermos esses princípios dos trabalhadores de milagres. E ele é dividido, então, como eu falei, em 8 princípios, e o primeiro princípio, ele traz o seguinte: o milagre abole a necessidade de preocupações de ordem mais inferior. Isso significa que o milagre, ele vem em substituição às nossas preocupações com os afazeres de ordem inferior, todos os afazeres comportamentais, funcionais, que sejam relativos aqui ao sonho, ao comportamento. Porque as preocupações, ou se nós assumirmos o comando das coisas de ordem inferior, nós estaremos utilizando na nossa mente isso como a nossa meta. Então, isso impede que a gente acesse a ordem mais alta, ou a ordem espiritual na nossa mente. Então, o milagre, ele vem justamente para liberar a nós, a fim de que possamos voltar a estar novamente cientes da condição da nossa mente que serve ao espírito, da nossa integridade, porque, de fato, preocupações de ordem inferior, eles realmente impedem ou obstruem a consciência superior, obstruem
a consciência da nossa realidade. Então, nós precisamos, dentro do sonho, sim, do milagre, para que possamos estar liberados. Isso não significa que não vamos ser funcionais. Pelo contrário, vamos até ser funcionais, vamos dizer assim, com mais efetividade, com mais acertos, vamos ser funcionais no sentido de certeiros, de fazer o que tem que ser feito, e isso não ocupará a nossa atenção. E assim também nós produzindo o que tem que ser feito aqui de forma eficiente, nós teremos sim a nossa tempo, vamos dizer assim, entre aspas, para nos voltarmos a, a nos unir ou buscar os pensamentos que realmente importam cultivar. Porque, claro que na forma funcional, nós nos distraímos, às vezes, da parte, vamos dizer assim, superior ou da parte que realmente importa, mas isso pelo tempo que for necessário. Então, como que podemos fazer essa equação? E até mesmo para a mente não se sentir culpada por ainda nós atuarmos na ordem funcional. Então, há esse planejamento do Espírito Santo para que permitamos que os milagres, e milagres é uma mentalidade corrigida, que ela nos inspire desde que nós estejamos abertos a essa inspiração, desde que nós possamos permitir que isso venha a nós. Então, de fato, como Jesus diz em outro lugar, no nosso estágio atual, nós precisamos de milagres. A revelação, que é a comunicação direta com Deus, é um resultado natural dos milagres, mas por hora o que nós necessitamos mesmo para a nossa mente é a cura da mente. E a cura da mente vem pelos milagres. Uma mente curada, então, a revelação ou o contato direto com o que é divino, com Deus, é uma consequência natural. Não tem como não deixar de acontecer quando vir a mente curada. Então, falando ainda do milagre, como é um intervalo de tempo fora do padrão, as considerações ordinárias do espaço não se aplicam. Então, o milagre, nós já vimos lá no princípio dos milagres, ele vem da mentalidade do Espírito Santo, que não está no tempo. Então, o milagre, ele dessa forma, ele é atemporal. Ele vem de uma outra instância, não do tempo. Então, ele não é preso ao tempo, ele não segue as leis do tempo. Sendo assim, o tempo e o espaço não impedem os milagres de cuidarem das coisas daqui, porque dentro do natural daqui do ego, tem coisas que não tem como serem resolvidas. Mas como o milagre não está atrelado a isso, como ele não está sujeito a esse tempo e espaço, ele pode sim resolver qualquer situação. Quando apresentares um milagre, eu arranjarei tanto o tempo quanto o espaço para que se ajustem a ele. Então, nós oferecendo o milagre. O que é nós oferecer o milagre? Nós oferecer ao irmão a visão da nossa mentalidade certa, olhar ao irmão ou a situação, olhar ela da maneira certa, olhar ela com a mentalidade corrigida, isso trará como efeito o rearranjamento do tempo e do espaço para que o milagre venha a ser a consequência que dessa correção, dessa nossa decisão de ver diferente, de ver com a mente corrigida.
E esse, então, o primeiro princípio do trabalhador de milagres. Então, ele, de fato, passa a estar sob uma guiança da mentalidade certa e pode descansar na certeza de que tudo o que ele precisar receber, ele receberá, e tudo o que ele precisar saber, também saberá, e ele não precisa se preocupar com as situações, que os milagres cuidarão disso. O segundo princípio diz assim: uma distinção clara entre o que é criado e o que é feito é essencial. Então, uma distinção clara entre o que é criado. Nós já vimos que criação, na linguagem aqui do curso, ela se refere ao que é real. Criação é o que Deus, quando se estendeu, fez aparecer. Então, a criação, ela é do céu. A criação é do nível espiritual. A criação, então, ela é a extensão de Deus. Deus criou a nós e nos imbuiu da mesma capacidade dele de criar, e, portanto, nós somos co-criadores com Deus. E, sendo assim, o céu é infinito, imutável e eterno. Já o fazer, ele é algo que vem a partir de uma ideia, de um pensamento falso. O fazer, ele é projetar. Dentro do mundo aqui, não existe criação. Dentro do mundo do sonho, dentro do mundo da dualidade, não existe criação, porque tudo aqui é mutável. Tudo aqui tem opostos. Mas tudo aqui foi feito, então. Tem existencialismo, o mundo daqui, mas não tem realidade. Isso significa que o mundo foi feito a partir de uma projeção, mudando a causa que projeta, mudando lá no início quem é o responsável pela projeção, ele mudando a projeção, muda o mundo também. Então, para que os milagres possam atuar de fato, os milagres, eles são um reflexo aqui no sonho da criação do céu. Porque os milagres, embora eles sejam temporais aqui dentro, apenas aqui dentro do sonho, porque no céu não há milagre, há criação. Então, embora seja um sonho também, mas o milagre é o que mais se aproxima do céu. E o milagre é o efeito do perdão. Então, isso tem que haver uma clareza muito grande na nossa mente para jamais confundirmos o que é criado, o que é imutável, o que é aqui o reflexo da totalidade, da unicidade do céu, daquilo que foi feito, daquilo que é projeção, daquilo que é separação, daquilo que é dualidade. Porque se confundirmos a ambos, vamos tentar fazer da separação um milagre, buscar milagres dentro do que é feito, e vamos acreditar que a criação também seja isso. Então, por isso que Jesus diz que a distinção clara entre o que é milagre e o que é feito é essencial. Todas as formas de cura baseiam-se nessa correção fundamental na percepção dos níveis. Isso é uma questão de nível também, misturar ou confundir o que é feito com o que é criação, com o que é real. Então, a cada situação que requer um milagre, nós precisamos ter essa visão clara do que é real dentro dessa situação e o que foi feito. O milagre, ele trabalha a partir dessa separação, é que permite que o milagre se manifeste. Por isso que é tão fundamental essa distinção. E essa distinção, obviamente, traz com clareza, então, o nível da criação, que é o nível da mente certa, e o nível do que é feito, que é o nível da mente errada, o nível da mente do ego.
O terceiro princípio: nunca confundas a mentalidade certa com a mentalidade errada. Então, a mentalidade certa é aquela mentalidade da correção do Espírito Santo em cima de cada coisa do ego. E nós temos que manter essa clareza muito forte na nossa mente para não tomar por correção qualquer coisa que o ego corrija, qualquer alteração, por exemplo, de algo ruim para algo bom, ou de uma coisa odiosa, de uma coisa de amor, mas ainda dentro da separação. Isso ainda é ego, isso ainda está dentro do fazer e não da criação. Então, por isso que Jesus nos alerta a nunca confundir as duas mentalidades, responder a qualquer forma de erro com qualquer coisa, exceto um desejo de curar, é uma expressão dessa confusão. Então, olhar para o que está acontecendo, para aquilo ao qual aquilo a que nós queremos oferecer um milagre. Olhar isto com qualquer sentimento diferente que não seja um desejo de cura, é porque estamos confundindo os níveis da mentalidade certa e da mentalidade errada. Estamos confundindo a separação, o ego, com a verdadeira espiritualidade. E o quarto princípio: o milagre é sempre uma negação desse erro e uma afirmação da verdade. Então, se nós realmente, ao olharmos um equívoco, olharmos um erro, nós mantivermos na nossa mente um desejo de cura, nós queremos que isso seja curado de fato, realmente, isso é uma negação do erro e uma afirmação da verdade. Então, a afirmação da verdade é o reconhecimento de que a única realidade por detrás de tudo que há é Deus. Não existe outra realidade. Tudo mais é nosso equívoco e precisa ser desfeito. Só a mentalidade certa pode corrigir de um modo que tenha qualquer efeito real. Então, se nós corrigirmos algo dentro da mentalidade errada, por mais que aparentemente seja a mesma correção que a mentalidade certa faça, pelo simples fato de estarmos na mentalidade errada, já significa que estamos olhando com separação. E se estamos olhando com a mente da separação, eu não sou um naquilo. E então já estou condenando. Então, aparentemente, no comportamento, o ego às vezes toma atitudes iguais a alguém que esteja na mentalidade certa, principalmente na hora de trazer conforto, de expressar amor. Aparentemente, o ego consegue expressar tão bem do amor que pode parecer até por espiritualidade, mas o fato de, em origem, se estar na mente errada, isso tira todo, ou impede que qualquer benefício real venha disso, que qualquer efeito real venha, porque está se oferecendo separação. Então, só a mentalidade certa, ou seja, só com a mentalidade do Espírito Santo é que é possível oferecer um milagre e que tenha efeito real, que realmente ofereça a cura da mente, que cure o princípio que fez surgir aquele erro sobre o qual nós estamos oferecendo um milagre. Em termos pragmáticos, em termos práticos, o que não tem efeito real não tem existência real. Seu efeito, então, é vazio. Sendo sem conteúdo substancial, presta-se para a projeção. Então, de uma maneira bem prática,
Se nós fizermos, por mais aparentemente amoroso que seja, mas nós o fizermos da mentalidade errada, nós estamos, então, trazendo algo vazio, porque não tem efeito real. E se nós estamos trazendo algo vazio, como ele diz aqui, não tendo conteúdo substancial, a única coisa que pode vir disso é mais projeção, é mais continuação do aprisionamento. E aí o milagre não pode vir a substituir isso aqui nós estamos vendo. Então, daí a necessidade de primeiro aprendermos a diferenciar a mentalidade certa da mentalidade errada. É fundamental, porque o ego, ele tenta, principalmente através do lado amoroso, fazer-se passar pela mentalidade certa. Porque ele fala do amor de Deus o tempo todo, o ego, tudo isso para ele mesmo se autopreservar, para ele continuar no comando. E isso impede, de fato, de que efeitos reais venham e o milagre não pode vir. Então, é necessário, fundamental, distinguir, primeiro, entre mente do Espírito Santo e mente do ego, mente certa da mente errada, para depois podermos nos tornar trabalhadores em milagres, que é aquele trabalhador que olha as coisas que lhe acontecem a partir da mentalidade certa. O quinto princípio: o poder do milagre para ajustar níveis induz a percepção certa para a cura. Então, o poder do milagre, o milagre já vem da mentalidade certa. Então, o milagre, ele tem um poder de induzir a própria percepção nossa para a mentalidade da cura. Então, é um milagre, é um entrelaçamento. Se nós estivermos na mente certa, nós oferecemos milagre, e o próprio milagre, ele induz a nossa percepção para ela perceber e permanecer firme na mentalidade da cura, na mentalidade do Espírito Santo. Até que isso tenha ocorrido, a cura não pode ser compreendida. Então, a cura é sempre quando a mentalidade volta-se para a mentalidade certa. Porque aqui, no mundo da separação, da individualidade, é o mundo da mentalidade errada, é o mundo da mentalidade do ego. Então, enquanto nós não soubermos como ser trabalhadores de milagres, nós também não compreenderemos a própria cura, porque o ego tem um conceito de cura muito diferente do Espírito Santo. Porque no Espírito Santo, a cura é o retorno da consciência da total unicidade da nossa mente, com tudo e todos, nada fora da mente de Deus. Então, elevar-se à mente de Deus, fazer esse deslocamento da mente que acredita na separação para a mentalidade que nunca deixou a Deus. Então, esse deslocamento é isso que vem da cura, da verdadeira cura. Mas sem se estar dentro da mentalidade certa, não há como compreender a cura. O perdão é um gesto vazio, a não ser que acarrete correção. O perdão é dentro do mundo. O ego também vive falando em perdoar, mas geralmente é por barganha. O perdão do ego, ele é um gesto vazio. Sem isso, é essencialmente julgador em vez de curativo. Então, o perdão que não venha da mentalidade milagrosa, que não é o perdão, se ele não vir por efeito natural de termos voltado o nosso pensamento para a mentalidade certa. Ou seja, se nós tentarmos praticar o perdão, a, a, praticar o perdão através da nossa mentalidade errada, o que nós estaremos fazendo? Julgando aquilo que estamos perdoando, ao invés de curar isso, porque é o que o ego faz.
o ego julga e condena, enquanto que a visão do Espírito Santo, que é luz, ela cura toda a percepção equivocada. A luz é que corrige todos os erros, porque erros são vistos na escuridão. E no sexto princípio, o perdão da mentalidade milagrosa é apenas correção. Correção do quê? Correção da nossa mentalidade equivocada, que projetou um mundo para fora de si mesmo e agora se torna vítima desse mundo e agora vive dentro de um ensaio de ataque e defesa, e defesa-ataque, e a correção, então, o perdão, ele muda essa mentalidade, não o mundo, não a situação lá fora. Ele muda a mentalidade, onde foi possível ver a separação, para a mentalidade que olha através da separação, mas fixa-se além disso, fixa-se na unicidade, fixa-se na realidade. Como nós vimos nos estudos atrás, o perdão, o Espírito Santo, ele olha para o altar de Deus, ele vê que o altar foi profanado, mas ele imediatamente vê além. Ele vê que, na realidade, essa profanação foi só um equívoco de um pensamento. Ela não aconteceu de fato. Nada, de fato, foi alterado na realidade de Deus. Não, então, o perdão, ele é só uma correção, não tem absolutamente nenhum elemento de julgamento. Então, o milagre, ele não olha o que ele está encobrindo, o que ele está corrigindo. Então, ele não tem nenhum tipo de julgamento. A declaração, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, de modo algum avalia o que fazem. Essa frase que é tido que Jesus falou na cruz àqueles que o estavam prendendo à cruz, os malfeitores, então, seria aqueles que o pregaram. Jesus, quando ele faz esse apelo e diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, ele não estava se referindo à crucificação. Ele não estava se referindo a uma coisa física. Como ele diz, não tem nenhuma referência ao que fazem. É um apelo para Deus curar as suas mentes. Não há referência ao resultado do erro. Isso não importa. Então, o desejo de cura, porque os irmãos de Jesus ainda acreditavam em ataque, e na mentalidade deles, dos irmãos, eles estavam atacando a Jesus, não na mentalidade de Jesus, mas ele via que esses irmãos o estavam atacando, e Jesus, na mentalidade milagrosa que ele já estava, porque ele já tinha a mente curada, ele teve esse desejo de que a mente deles fosse curada também, porque eles realmente não sabiam o que estavam fazendo, no sentido que eles estavam dando realidade a um sonho de separação, e por isso que estavam agindo em nome de ataque, não importando o que estavam fazendo. Aí, aqui no princípio, no sétimo princípio, a injunção sede uma somente. Jesus pede isso também, então, para os seus discípulos, ou os trabalhadores de milagres, serem uma somente, ou seja, elevarem-se na sua mente, na condição de reconhecimento da unicidade. Então, esse ser de uma somente é o enunciado para o estado de prontidão para a revelação. Então, sendo uma somente, não havendo mais diferenciação entre a individualidade e uma outra pessoa, isso é um estado de prontidão para a revelação, para Deus se comunicar com a nossa mente. É impossível o estado de revelação, ou seja,
a recebermos as ideias de Deus é impossível se não for na mentalidade una, se nós não transcendermos a própria individualidade e, em consciência, sermos a mentalidade que é una a todos. Então, não existe revelação individual. Existem ideias que vêm do ego de que certas pessoas ou em certas ocasiões Deus fala individualmente a alguém. Isso é impossível. Deus não se revela a separação. Então, o único modo de estar ciente da revelação de Deus, ou seja, de ter as ideias da unicidade do céu, é nós estarmos na mentalidade que já está acima da separação, que é um com o todo. Então, sede uma somente, que Jesus pediu isso a seus discípulos e nos pede, e pede isso aos trabalhadores de milagres, é então esse apelo para que voltemos a nossa mente acima da individualidade para a unicidade, para o reconhecimento da união da mente em tudo. Meu pedido, fazer isso em memória de mim, que também é uma frase que é dito quando Jesus instituiu, segundo os rituais cristãos, a Santa Ceia. Então, atribui-se isso como sendo aquela história de tomar o cálice e comer o pão. E, na verdade, Jesus, quando ele estava dizendo fazer isso em memória de mim, ele não estava falando de um ritual, não estava falando de uma coisa física, quando ele estava naquela ceia entre os discípulos. Ele está, como ele diz aqui, essa frase, esse pedido para fazer em memória dele, é o apelo para a cooperação dos trabalhadores de milagres. Então, Jesus apelando para que nós venhamos a aceitar sermos trabalhadores em milagres. Jesus quer que todos aceitem, porque este é o caminho da liberação da mente, ser trabalhador em milagres. Então, fazer isso em memória de mim é um apelo para que, assim como Jesus foi um trabalhador em milagres, e ele demonstrou isso, que nós também o façamos. Então, ele o demonstrou na sua vivência e mais fortemente ainda na crucificação, que foi a escolha pessoal dele de demonstrar o quanto o ataque não se justifica e o quanto a única vontade que deve vir para quando se percebe um erro é um desejo de cura da mente, de quem está na mente equivocada. E agora Jesus pede, então, para que realmente todos façam isso também, porque é desse modo que vamos voltar a curar a nossa mente, para voltar a estar cientes da nossa realidade, para despertarmos do pesadelo que nos aprisiona dentro de um mundo irreal, de um mundo sem efeitos, de um mundo que só pode ser projetado, porque não tem criação, não tem substância, não tem realidade, mas tem o poder de afetar a nossa condição mental, quando nós estamos aprisionados dentro do sonho. Então, de fato, a liberdade está em estar na mentalidade certa. As duas declarações não pertencem à mesma ordem de realidade. Só a última envolve uma consciência do tempo, já que lembrar é recordar o passado no presente. Então, o que é duas ordens de realidade? Ser uma somente significa que estamos na mente unificada. E na mente unificada, onde não há mais nada fora da mente, tudo é um, Deus se revela a ela, porque ela não se opõe. Então, é a ordem
de Deus, a ordem da unicidade. Já esse segundo apelo de ser trabalhador de milagres, o trabalhador de milagres é uma questão dentro do tempo ainda, então é da ordem temporal, da ordem comportamental, e que terá fim, que é só temporário enquanto houver necessidade de cura. O tempo está sob a minha direção, mas a intemporalidade pertence a Deus. Então, como que Jesus está a cargo do tempo? Ele sabe quais milagres oferecer em cada situação, porque ele conhece o todo. Ele conhece cada efeito do perdão e ele sabe como que cada milagre vai colapsar o tempo. Então, Jesus traz para mais perto o fim do tempo através dos milagres. Então, milagre é um recurso para encurtar tempo, porque, embora seja ilusório, enquanto na nossa mente nós acreditarmos no tempo, ele será real para nós. Então, por isso que Jesus ele está a cargo do tempo. Ele que sabe como orquestrar para que tudo seja a favor de trazer a todos para mais próximo do fim do tempo. Na intemporalidade, então, no tempo, existimos para o outro e com o outro. Na intemporalidade, coexistimos com Deus. Então, dentro do tempo, enquanto ainda houver necessidade de cura, de correção, nós vivemos para o outro e com o outro. Dentro do tempo, aparentemente, ainda somos dois seres vivenciando uma só meta. Já na intemporalidade, nós coexistimos com Deus. Então, na intemporalidade, na realidade do céu, nós coexistimos com Deus. Não há separação entre o Cristo, que é a criação de Deus, e Deus. A única diferenciação na intemporalidade é que Deus é o Criador e nós a criação, e não o inverso. Não é a criação que fez o Criador, e sim é o Criador que cria a criação. E o último princípio, o oitavo, tu podes fazer muito em favor da tua, desculpa, tu podes fazer muito em favor da tua própria cura e da dos outros, se em uma situação que necessite de ajuda, pensares desse modo. Então, aqui Jesus traz uma oração que a maioria dos estudantes conhece, ela é muito utilizada em estudos, em preparações, então, de fato, acho que vem a ser até uma das orações mais utilizadas aqui do livro-texto. Ela foi dada inicialmente a Ellen e a Bill, quando receberam essa oração, como uma ajuda para eles, que eles estavam recebendo, eram os seus primeiros dias de receber o curso em milagres, que veio em resposta a um pedido deles, de que deveria haver um outro jeito de eles atuarem ou agirem quando eles interagiam em seminários, em cursos, porque eles estavam num ambiente altamente conflitante e eles tinham que apresentar um trabalho dentro de um lugar onde havia muita animosidade, onde não havia colaboração entre colegas, e aí Jesus passou essa oração para que o Bill queria apresentar esse trabalho, essa pesquisa, que ele se mantivesse numa mentalidade milagrosa ao apresentar o próprio trabalho. Então, num preparo para isso. Então, nós também, todos os trabalhadores de milagres, podem se utilizar dessa forma, embora que, como nós vamos ver aqui,
se nós havermos com a mentalidade do ego, ou se nós quisermos pegar literalmente o texto aqui, isso aqui já trouxe muita confusão, o não entendimento, ou o uso equivocado da própria oração. Mas isso vamos ver aqui, eu vou ver então, frase por frase, o que essa oração traz, e como que na mentalidade certa, ela tem um teor totalmente contrário do que a mentalidade errada nos faz acreditar. Então, o conjunto desse modo de pensar para enfrentar qualquer situação que requeira a nossa intervenção, essa oração começa assim: eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Então, ser verdadeiramente útil, por tudo que nós acabamos de ver, é ser a presença da mentalidade certa. Dentro da mentalidade do ego, pode parecer que nós funcionalmente, que ele esteja falando aqui de uma coisa funcional, que eu tenho que ser útil para fazer algo. E aqui, realmente, essa utilidade não tem nada a ver com o que se está fazendo dentro da funcionalidade daqui. Ser verdadeiramente útil é manter a mentalidade na mentalidade da correção, na mentalidade da unicidade, enquanto se está sendo prático, funcional. Então, esta verdadeira utilidade, e nós precisamos manter esse foco para somente nisso, independente do que viemos a fazer nessa situação, qual o nosso papel a representar nele, acima do papel funcional está então essa utilidade de manter a mentalidade certa, de não se enganar e confundir sonho com realidade. Então, ser verdadeiramente útil é isso, estar em presença de espírito. E presença de espírito é estar na mentalidade certa. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Essa frase aqui também, isoladamente, ou dentro do ego, dentro da projeção da mentalidade errada, ela segue quase que como uma afirmação de que o Espírito Santo nos envia para um lado para o outro, que o Espírito Santo nos ordena a fazer coisas funcionais aqui. Mas isso é uma ideia que o ego joga dentro da sua estratégia de nos manter dentro da mentalidade errada. Porque se tem um Espírito Santo me enviando, eu não sou ele, eu sou separado dele, e isso parece altamente espiritualizado pelo ego, e de ser enviado para um lado, para o outro, e nascendo esse que representa isso. Então, dentro da mentalidade certa, quando eu estou aqui para representar aquele que me enviou, eu estou permitindo que a minha mentalidade ela se torne o canal para que somente o que vem do Espírito venha a fluir através de mim. Então, não há nenhuma referência ao que vou fazer, mas a que mentalidade que eu vou estar ao que eu vou fazer. Então, aquele que me enviou, na verdade, é os pensamentos do Espírito Santo que estão utilizando a esse canal, que é a minha mentalidade, que ainda acredita em separação, mas que eu voltei para o milagre, para a mentalidade certa, então acabo recebendo a mensagem para mim também e sendo una
nessa mensagem. Na terceira frase, eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. E, novamente, não há aqui nenhuma referência a algo comportamental de que eu devo agora simplesmente esperar uma guiança para falar o que eu devo fazer, que atitude tomar, enquanto ainda estiver numa mentalidade individual. Enquanto não der um passo ao lado, me elevar na mentalidade certa, e na mentalidade certa, o Espírito dirige o que precisa para a correção aqui, inclusive para os milagres virem e suprir tudo. Então, e essa condição mental, ela vem justamente quando eu não me preocupo com nada. Então, por isso que eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer. Quando eu dou esse passo ao lado, quando permito que a mentalidade do espírito, que ela seja a minha realidade, porque eu dei um passo ao lado e elevei-me em pensamento ao espírito, assim automaticamente eu deixo de me preocupar com a ordem inferior, com o que dizer e o que fazer, os milagres cuidam disso. Por quê? Porque o espírito, ou seja, aquele que me enviou, me dirigirá os meus pensamentos, no sentido de que não condenarei, mas oferecerei milagres. Então, oferecer milagres é natural na mentalidade do espírito. Não tem nada a ver, como eu já vi em muitas ocasiões, estudantes do curso afirmarem que aqui está uma oração que deixa claro que o Espírito Santo vai nos dirigir aqui no mundo do comportamento, dentro das coisas funcionais daqui. E não é isso. O Espírito Santo, ele nos orienta na nossa mentalidade de como vir a ele e de como permanecer na mentalidade certa. E isso ele nos dirige e nos diz cada palavra que precisamos dizer. No final das lições, das 365 lições também, a última, tem uma oração Jesus fala que ele agora nos entrega ao Espírito, e tudo que nós precisarmos fazer ou dizer, ele nos dirigirá, porque a nossa mentalidade está aberta, está conectada para o Espírito. Na próxima frase, no 5, eu estou contente por estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. É certo que o Espírito Santo sabe a totalidade de como que a correção precisa ocorrer dentro do sonho. Então, o espírito, ele sabe aonde que é mais útil que a minha mentalidade aberta esteja, e nós podemos confiar nisso e nos alegrar nisso. Por isso que nós simplesmente precisamos estar abertos e direcionados para essa mentalidade de cura, que ele sabe aonde que nós precisamos estar, o encontro, ele sabe utilizar-se de tudo. E ele jamais deixará de estar conosco se nós não barrarmos ao Espírito Santo da nossa mente. E isso é uma garantia e motivo de alegria para a nossa mente. Eu serei curado na medida em que permitir que ele me ensine a curar. E isso é um fato. Então, nós que somos convocados a sermos trabalhadores de milagres, porque realmente necessitamos da expiação,
precisamos da cura da nossa mente, então nós seremos curados à medida que ele nos ensina a curar, é à medida que ele nos ensina a ver nossos irmãos como Cristo, ver os nossos irmãos curados. À medida que nós não fixarmos mais a nossa visão no erro, à medida que não fixarmos mais o nosso pensamento na mente equivocada do irmão, e sim nós fixarmos a nossa mente na mente certa do irmão, nós veremos lá a santidade que é esse irmão. E essa santidade, ela refletirá essa mesma posição de santidade de volta para a nossa mente. E assim nós também seremos curados. Então, é uma oração que, de fato, é um apelo para a mentalidade certa, e dentro da mentalidade certa, esse conjunto de passos de pensamentos permitem que nós sejamos trabalhadores de milagres naturais, que a simples presença da nossa mentalidade certa, ela permitirá que a cura seja trazida onde quer que exista um equívoco, e assim nós seremos realmente, verdadeiramente úteis. E assim nós estaremos realmente representando a mentalidade certa, ou representando ao nosso ser real, ao Cristo, ao Espírito Santo, e enquanto ainda aprendizes na sala de aula, sendo então úteis no plano do Espírito Santo, de onde quer que isso seja necessário ou mais eficiente. Então, vou ler ela mais uma vez, agora sem interrupção, para nós concluirmos aqui, então, para pegar a ideia geral dessa oração, que é, de fato, muito útil desde que a façamos na mentalidade certa, porque na mentalidade do ego, ela é uma ferramenta poderosa para nos afastar do curso em milagres e não para trazer os milagres aos quais ela foi destinada. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Que assim seja. Então, assim, nós concluímos os princípios especiais dos trabalhadores de milagres. E no próximo estudo, nós temos um passo muito importante na continuação aqui da separação e expiação, que é medo e conflito. É fundamental para não confundirmos os níveis da mentalidade certa da errada, reconhecermos e sabermos diferenciar, reconhecer e desfazer o medo e conflito. Isso fica para o próximo estudo. E nós estamos, então, agora aqui na nossa interação. Hoje até não tivemos ninguém sentiu de compartilhar antes, mas estamos abertos agora. Se alguém sentir de trazer, e caso contrário, eu acho que a própria mentalidade, esse conjunto dessa mentalidade precisa sim ser bem acolhido e aceito na nossa mente. Então, deixo vocês dentro dessa linha de pensamento do Espírito Santo. Eu vou encerrando aqui a nossa gravação. Gratidão ao Espírito Santo por não nos deixar sem os seus pensamentos.